Olá, boa noite para você. Um homem foi preso enquanto carregava o carro com produtos roubados em Contagem. Todo o material de vários tipos que você possa imaginar estava armazenado em um prédio desativado. O prédio de uma empresa farmacêutica desativada no bairro Eldorado era quase um labirinto. Nos cômodos havia de fraldas infantis a produtos de limpeza, de doces a cosméticos e até remédios. Em alguns havia notas dos produtos que, segundo a PM, são todos frutos de roubos. Em cada nova sala que os militares entravam, eles descobriam novos produtos roubados. Aqui nessa, por exemplo, tem caixas de transporte de equipamentos de som, caixas de som e uma ferramenta que chamou a atenção. Segundo os policiais, essa ferramenta aqui é um pino para remarcar chassis de veículos. A PM chegou ao local após seguir João Vitor Mares Carvalho, de 27 anos, que foi preso. O homem disse ser funcionário de uma distribuidora de produtos farmacêuticos que fica no bairro Castelo, na região da Pampulha, na capital. A gente vem monitorando já há algum tempo, o roubo de carro aqui em Contagem. Então a gente já sabia os locais que eles passam, os locais que eles atuam, E já tínhamos sabendo que estava rodando uma Fiorino branca e logramos êxito hoje na prisão dele. A primeira vítima a ser identificada foi o proprietário de uma distribuidora de produtos alimentícios que fica próximo à BR-040, na altura da Ceasa, também em Contagem. Ele contou que na última quinta-feira, 7 homens armados invadiram o local, renderam e amarraram funcionários antes de fugir, levando alguns dos produtos e um caminhão também da empresa. A ocorrência ainda não se encerrou, Nós estamos atrás tanto das vítimas ainda, estamos localizando as vítimas ainda, e os autores o que dá para perceber que são bem mais de um autor aqui. Moradores de comunidades mineiras e do Espírito Santo que foram atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, protestaram hoje em frente à Justiça Federal, no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte. O grupo, junto com o movimento dos atingidos por barragens, manifestou contra a decisão que suspendeu o processo criminal contra funcionários e diretores da Samarco e as controladoras Vale, BHP Billiton, além da empresa Vogue BR. Os manifestantes passaram lama na entrada da Justiça Federal. Colocaram papéis com os nomes das cidades atingidas pela barragem, cruzes para lembrar as vítimas e ainda sujaram o rosto. Tudo para cobrar pressa da Justiça. Se é suspensa essa ação, não existe ninguém sendo acusado. Então, como que eles vão cumprir com as responsabilidades de garantir os direitos que são do povo? Nós estamos passando por calamidade e nós estamos sofrendo. Nossos filhos não têm uma água de boa qualidade. O peixe já morreu, agora só falta morrer nós. São cerca de 350 pessoas que vieram protestar em nome de todos os moradores de Bento Rodrigues, Paracatu, Ponte do Gama, Pedras, Gesteira e Barra Longa. Segundo os manifestantes, aproximadamente 1 milhão de pessoas foram atingidas pela barragem da Samarco, Vale e BHP. Tudo aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Quem foi vítima diz que a vida mudou radicalmente e até hoje não está nada fácil. A minha vida virou de cabeça para baixo, porque eu tenho uma filha que ficou doente pelo contato da lama. E outra coisa, nós estamos sem terreno para ressentamento em Gesteira. Pessoas idosas que já estão começando a dizer que não vão estar vivas para poder entrar na sua casa no ressentamento. Então nós estamos aqui hoje para cobrar justiça. De que lado que a justiça está? Do lado das assassinas ou do lado dos atingidos? Segunda-feira, com vários acidentes nas rodovias mineiras. 2 mulheres morreram atropeladas nessa tarde na BR-381, em Lavras, no sul do estado. As vítimas estavam às margens da pista pedindo carona quando acabaram atingidas por uma carreta. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que o acidente aconteceu quando uma carreta acessou o trevo da cidade e entrou na rodovia. O outro veículo, carregado com produto corrosivo, não conseguiu parar e bateu na traseira da carreta. Com o impacto, o veículo foi para o acostamento e atingiu as mulheres. As 2 morreram na hora. Parte do combustível vazou e militares tiveram que colocar serragem na pista para evitar novos acidentes no trecho. E as ocorrências envolvendo veículos de carga não param por aí. Motoristas precisaram ter muita paciência hoje na BR-040, perto de Itabirito, na região central do estado, depois de uma batida entre 2 carretas, uma delas com carga de produto tóxico. A via teve de ser interditada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um veículo levava minério, enquanto o outro carregava dissocianato de tolueno, que é o tipo de um produto usado na fabricação de espuma para colchões. Os bombeiros informaram que ele é muito perigoso se inalado e, em tese, é cancerígeno.
Eles jogaram terra sobre a carga para conter a dispersão. As pistas foram interditadas por determinação dos militares. Os ocupantes dos carros foram orientados a fechar as janelas e o ar-condicionado de fora para dentro para evitar o contato. Segundo a Via 040, responsável pela rodovia, a pista foi parcialmente liberada no sentido Rio de Janeiro, com 2 faixas sendo utilizadas, uma para cada sentido. O trânsito ainda é muito lento no local. Por sorte, ninguém ficou ferido. A polícia investiga a morte de um adolescente de aproximadamente 16 anos, encontrado queimado no bairro João Pinheiro, região noroeste de Belo Horizonte. O corpo estava perto de uma lixeira, situação que deixou os moradores vizinhos assustados. A polícia militar chegou ao local por volta de 1h da manhã e encontrou nesta calçada um corpo parcialmente carbonizado, que estava coberto por lixo, papelão e papéis que se queimavam ainda e havia fumaça. De acordo com a informação dos militares, o corpo seria de uma pessoa de aproximadamente 16 anos, o rosto estava muito machucado e a vítima não portava documentos. A Polícia Civil vai investigar e colher informações na região, além de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação da vítima e no esclarecimento do que aconteceu aqui. É muito assustador. É melhor nem ver, né? Não, mas se eu tivesse ao menos ouvido, né? Eu poderia falar, mas eu não ouvi nada. Muita maldade. Tem uma mãe por aí procurando um filho, provavelmente, né? É. Muita tristeza, né? Eu também sou mãe, a gente sofre, né? A vítima ainda não foi identificada. Uma história triste e chocante. Um triplo homicídio e um suicídio marcaram o fim de semana em Minas Gerais. Um soldado da Polícia Militar, de 23 anos, matou a namorada e a sogra em Divinópolis, na região centro-oeste do estado. E depois seguiu para Rio Pomba, na zona da Mata Mineira, onde matou a mãe dele e tirou a própria vida. Centenas de pessoas acompanharam o enterro de mãe e filha. Abalados, parentes e amigos preferiram não se pronunciar. A soldado da Polícia Militar, Aline Guimarães Rodrigues, de 34 anos, e a mãe dela, Elizabeth Guimarães Rodrigues, de 66 anos, foram assassinadas nesta casa, no centro de Divinópolis. De acordo com a Polícia Civil, elas foram mortas por Igor Quintão Vieira, de 23 anos, também soldado da PM. Aline trabalhava aqui no 23º Batalhão e conheceu Igor durante o curso de formação de sargentos em Belo Horizonte. Eles começaram a se relacionar há 3 meses. Nesse final de semana, Igor veio passear em Divinópolis e, segundo testemunhas, não havia informação de briga ou discussão entre eles. A Polícia Civil disse que Igor matou a namorada e a sogra durante a madrugada, enquanto elas dormiam. Ele alvejou ela com um disparo bem no ouvido e também atirou contra a mãe da soldado. Esse foi um tiro na testa. E pela posição que ela foi encontrada, parece que também ela estava dormindo. A polícia apurou que logo depois do crime, Igor seguiu no carro dele até a casa da mãe, Heloísa Santa Quintão Vieira, de 46 anos, em Rio Pomba, na zona da Mata Mineira. A polícia militar de lá tomou conhecimento de que um policial militar de lá havia também matado a própria mãe, lá em Rio Pomba, e também, na sequência, praticado suicídio. Só que antes disso, esse mesmo suspeito havia mandado uma mensagem para o irmão dele, lá em Rio Pomba, e nessa mensagem ele confessava a prática desses crimes aqui em Divinópolis. Na mensagem, Igor disse que se deixou levar por uma voz que era fraco e iria também tirar a vida da mãe para não causar sofrimento a ela. Em nenhum momento deixou claro, a motivação para o fato de Divinópolis. Quanto à mãe, ele sustentou nessa mensagem a princípio que seria para não gerar mais sofrimento à própria mãe. O comando da Polícia Militar não aceitou gravar entrevista. Em nota, a PM informou que lamenta o ocorrido e que Igor estava de folga no momento do crime. A Polícia Civil, juntamente com a equipe da Delegacia Regional de Ubá, que está vinculada ao município de Rio Pomba, deflagrará a investigação em conjunto, até mesmo para que outras questões em torno do fato sejam determinadas, em especial a motivação. Então, nos próximos dias aí, nós teremos os resultados dos exames periciais, oitivas de algumas testemunhas para a conclusão dos trabalhos. Como a gente viu aí na reportagem, o soldado Igor seguiu para Rio Pomba. Moradores da cidade ainda estão em choque com as mortes. Os corpos da mãe e do policial foram enterrados neste domingo.
Familiares e amigos pareciam inconformados. A vizinhança está em choque. É loucura mesmo, porque ninguém esperava disso acontecer. Conhecia há anos? Conhecia há anos. O quanto o pai e a mãe, né? São vizinhos nossos aqui. O fim de tudo aconteceu dentro daquele quarto que está com a janela aberta. No imóvel, Igor teria matado a mãe e depois tirado a própria vida. Vizinhos encontraram os dois caídos no cômodo e chamaram socorro. Foi um irmão do policial quem pediu que vizinhos fossem ao apartamento para averiguar a situação. O comandante da PM em Rio Pomba também foi procurado para ver uma mensagem no celular do rapaz. Nós conseguimos verificar, que os fatos, se deram aproximadamente lá também por volta de 2h30 da manhã, e esse militar veio dirigindo até a cidade de Rio Pomba, onde chegou e infelizmente causou esse mal à sua mãe e também a si próprio. Este jovem conhecia Igor e não imaginava que ele pudesse fazer algo assim. Ele sempre teve ali enturmado com a gente, saía assim, a gente carnaval, jogo de tabuleiro, sempre a gente jogava muito tranquilo, nunca vi discutindo com ninguém, batendo boca. Na polícia também não havia qualquer relato de desvio na conduta do soldado. Para que a pessoa possa entrar na instituição, feito um levantamento prévio da sua vida na sociedade, na escola. Então realmente não teve nada que pudesse comprometer a conduta desse militar. Por isso ele foi admitido e formou-se em 2014 na escola de soldados. Atualmente ele cursava o curso de formação de sargento, ou seja, ele havia passado também por uma prova, por outros exames para testar a sua aptidão para ter a ascensão na carreira. Então, infelizmente, não tinha nenhum indício que pudesse caracterizar um desvio psicológico, algo que pudesse levar a gente pensar que ele poderia cometer algo nesse aspecto. Um aposentado de Contagem que teve uma perna amputada por causa de uma trombose aguarda há cerca de 6 meses por uma prótese. Ele procurou a TV Alterosa para pedir ajuda. Segundo o paciente, um procedimento particular custaria quase R$20 mil. Então a gente veio aqui até a casa dele para saber como é que ele está levando a vida, então, sem essa prótese. Vamos lá, vamos ver se ele está em casa para receber a gente. Tudo bem, seu José? Prazer, meu nome é Salo, da TV Alterosa, tudo bem? Podemos entrar? Logo para entrar e sair de casa já é uma dificuldade, né, seu José? Foi difícil adaptar com a muleta para subir e descer? Foi, tem uns 8 meses que eu tô andando com ela e eu estou me aperfeiçoando, né? O senhor perdeu a perna direita depois de uma trombose, não é? Exatamente. O senhor teve que se readequar todo. Tive que readequar, tive que adaptar, fazer tudo, né? Andar de muleta, que era o mais difícil, eu consegui. Quando eu vou fazer alguma coisa, aí eu fico em pé, deixo a cadeira aqui. Aí, normalmente o fogão tá aberto, aí eu faço alguma coisa segurando aqui na pia. E quando o senhor vai pra rua, por exemplo, o senhor vai de muleta? Aí eu vou de muleta. Se eu desço aqui, igual você me viu subindo, com uma só, aí na rua saio, tranco o portão e vou. Mas normalmente eu não ando longe, não. Que ele está na expectativa de conseguir uma prótese, né? A prótese vai mudar a vida do senhor? Com certeza, plenamente. É porque eu vou voltar às minhas atividades normais, eu só não posso trabalhar mais, que eu estou aposentado por invalidez. Mas eu vou ter uma vida normal, uma vida igual eu tinha. Eu já fiz a fisioterapia, fiz tudo, só estou aguardando a secretaria liberar a prótese para mim. E agora eles estão falando que o senhor não vai conseguir a prótese? Não vou conseguir porque está suspenso até segunda ordem. Suspenso o quê? A prótese, a doação de prótese, que está suspenso desde a gestão passada. E se for para o senhor comprar essa prótese, quanto que custa? A última que eu fiz ficou em R$18 mil. 18.500, eles querem o sinal de 50%. Eu não tenho 9 mil para me dar para eles. Se não, então, sair essa prótese por meio da secretaria? Vou ficar com a perna só até quando Deus quiser, né? Então a gente vai agora lá na Secretaria Municipal de Saúde de Contagem para entender melhor o posicionamento deles, se é isso mesmo, se esse convênio está suspenso, qual a explicação também que eles têm para o caso do senhor. Na Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, fomos recebidos pelo assessor na área de reabilitação. Ronaldo nos explicou que, de fato, um convênio que existia com Belo Horizonte foi rompido depois que a empresa responsável por fornecer próteses e órteses quebrou. O assessor afirma que, desde que isso aconteceu, a Prefeitura de Contagem abriu novos processos de licitação para conseguir atender a demanda dos pacientes. Além disso, a expectativa é de que ainda este ano sejam inaugurados um centro especializado em reabilitação e uma oficina ortopédica. Sr. José, a gente acha que o senhor tem razão,
né, porque isso é uma angústia na pessoa que perde, né, um membro inferior, né, a gente está trabalhando e tentando estreitar um pouco esse tempo. A expectativa é de acelerar muito e de repente a gente vai conseguir zerar todos os deficientes dessa cidade e com certeza esse caso específico será olhado com muito carinho. Muita gente trabalhou normalmente nesta segunda-feira, véspera de feriado aqui em Belo Horizonte. Mas para os órgãos públicos e o judiciário a situação foi um pouco diferente, como sempre, né? Foram até agendados atendimentos para esta segunda-feira na Câmara Municipal. Opa, foi falha no sistema. É o que diz este comunicado. Portas fechadas no Legislativo. Pouco tempo de trabalho ainda, emenda, prejuízo, principalmente para mim, para todos vocês e para toda a sociedade. Bem ao lado da Câmara, a Superintendência de Transportes da Polícia Civil também não funcionou. Fomos à Assembleia Legislativa. Muitos gabinetes estavam abertos, mas não vimos nenhum deputado. Já os servidores estavam trabalhando. No Ministério Público Estadual, a informação é de que muita gente emendou o feriado. O Brasil está precisando trabalhar mais, né? E os políticos também, os órgãos públicos, acho que deveriam funcionar sim. E folgar só amanhã, que é o feriado, né? A Prefeitura de Belo Horizonte não abriu as portas nessa segunda-feira. E aqui no Tribunal de Justiça, os desembargadores decidiram cancelar a reunião do Grupo de Câmaras Criminais para prolongar o feriado. No entanto, essa deliberação descumpre uma regra da própria Corte. É que em fevereiro deste ano, a presidência do tribunal e a Corregedoria Geral de Justiça colocaram um ponto final nessa prática de ficar emendando o feriado. A reunião prevista para essa segunda-feira acontece uma vez por mês. Portanto, a próxima fica marcada somente para setembro. Não acho certo, tá jogando dinheiro fora, né? De serviço e tudo, que a gente já está tão atrasado em tanto assunto, né? Tanta ação. Então, acho que não está correto, não. E na nossa página na internet você confere o que abre e fecha amanhã. Acesse alterosa.com.br/JA. Daqui a pouco, o tempo seco vai continuar em boa parte do estado. Algumas cidades podem ter até clima de deserto. A gente volta em instantes. O feriado de Assunção de Nossa Senhora vai ser de céu claro a parcialmente nublado, sem possibilidade de chuva em Belo Horizonte. A temperatura mínima pode ter uma ligeira elevação, chegando a 15 graus. E atenção, a umidade do ar vai continuar baixa nos próximos dias. Veja só essas imagens feitas nessa tarde. Clima muito seco na capital. O índice chegou a 30%. A Defesa Civil alerta, o tempo vai permanecer assim, pelo menos até o dia 21 de agosto, na segunda-feira da próxima semana. Por isso, vale seguir as recomendações. Hidratar-se bastante durante o dia, evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol, entre 10 da manhã e 5 da tarde. Vamos saber agora como ficam as outras regiões nesta terça-feira. Há possibilidade de chuva isolada apenas em cidades do sul, oeste, Triângulo e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas outras regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com baixa umidade do ar. Em BH, a temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 30. Em Governador Valadares, vai de 17 a 32. Varia dos 16 aos 34 em Paracatu. Oscila entre 15 e 27 em Formiga. E em Uberlândia, mínima de 18 e máxima de 32 graus. E nesse tempo, os cuidados com a pele devem ser redobrados. Engana-se quem acha que no inverno o protetor solar pode ser deixado de lado. Vanessa evita a exposição prolongada ao sol e aplica o filtro solar 3 vezes ao dia. Uso no verão, uso no inverno, faço reaplicações durante o dia. É uma questão estética e também de saúde. No inverno e mesmo em ambientes fechados, é preciso manter o uso do protetor solar para evitar surpresas desagradáveis. E existe aquele conceito que só deve passar filtro solar se estiver com sol, não que estiver chovendo, estiver nublado. Lembrar sempre que os raios solares atravessam, né, as nuvens, né?
E outra coisa importante que às vezes vou levar o filho para a praia ou vão para a praia e vão ficar debaixo da barraca. Lembrar que o raio refletido na areia, principalmente areia branca, pode causar também câncer de pele. O câncer de pele corresponde a 25% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. O tipo mais agressivo da doença, o melanoma, é o menos frequente. Mas qualquer que seja o caso, tem que ser diagnosticado e tratado o quanto antes, para que sejam aumentadas as chances de cura. O tratamento ele pode ser feito um tratamento tópico, às vezes lesões muito pequenas, como por exemplo carcinomas basocelulares menores que 1 centímetro, até passando pela cirurgia, né, na maioria das vezes, e às vezes até com quimioterapia e radioterapia em casos mais avançados. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o número de novos casos de câncer de pele não melanoma estimados no Brasil é de quase 56 mil entre homens e mais de 59 mil entre as mulheres. Todos eles podem estar relacionados à exposição desprotegida ao sol, acumulada ao longo da vida. Evitar a exposição em horários impróprios, né? De preferência, procurar fazer suas atividades usuais de 7 às 9, depois das 16. Proteção mecânica através do uso contínuo de filtros solares, pelo menos no mínimo 2 vezes ao dia. Se tiver em praias, piscinas, repetir isso a cada 2, 3 horas. Tem que se proteger, né, gente? O Jornal da Alterosa fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 7h15 da noite. Até lá e ótima semana para todos nós. Tchau!